Queridos, paz do Senhor Jesus. Um prazer estar com vocês pela primeira vez, para bendizermos o precioso nome de Jesus. Meditemos em um texto da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo 10. Eu estou com a versão Peshitta, uma tradução do aramaico para o português, mas o sentido é o mesmo. Enquanto Jesus ensinava durante um dia de repouso em uma das sinagogas, encontrava-se no lugar certa mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Andava encurvada porque não podia se endireitar por completo. Então Jesus, ao vê-la, chamou-a e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E lhe impondo a mão, ela se endireitou imediatamente e glorificava a Deus. Mas o dirigente da sinagoga, indignado por Jesus ter curado no dia de repouso, disse às multidões: 6 dias há nos quais é necessário trabalhar. Vireis durante estes para serem curados, e não em dia de repouso. Mas Jesus lhe respondeu dizendo: hipócritas, não solta cada um de vós seu boi, o seu jumento do estábulo no dia de repouso, para levá-lo a beber? E esta que é filha de Abraão, a quem o adversário apreendia por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de repouso? Ao dizer ele isto, todos os seus adversários se confundiam, mas todo o povo se regozijava por todas as coisas extraordinárias que se realizavam por meio dele. Tomai o vosso assento. O Evangelho segundo escreveu Lucas é evangelístico, pois ele escreve a um homem gentil, cuja influência romana, ou entre os romanos, é grande. Lucas se vale dessa estratégia para que a vida, obras, morte, ressurreição e pregações de Jesus sejam divulgadas entre os que não são judeus. Esse homem para quem Lucas Atos é escrito e é enviado tem capacidade, tem condições de fazer com que esses textos sejam anunciados, espalhados e até financiados, pois era muito caro se manter o registro do que Lucas se dedicou a fazer com muita pesquisa e detalhes. Lucas é um teólogo evangelista. Ele caminha pelas doutrinas do Antigo Testamento, fazendo-as serem enxergadas na pessoa de Jesus. Ao mesmo tempo, evangelista, pois ele seleciona as histórias para alcançar o coração de quem ainda não conhece Jesus. No capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus está em uma das sinagogas, versículo de número 10. A Bíblia de Estudos, aplicação pessoal, diz que em Jerusalém haviam centenas de sinagogas. E Jesus estava em uma delas pregando. Na sinagoga se tinha o costume de iniciar a reunião para a leitura de um texto do Antigo Testamento a partir da presença de 10 homens. 10 homens reunidos, que eram líderes, mestres, se poderiam então
abrir um texto do Antigo Testamento, óbvio, e expressá-lo através da leitura, como aconteceu em Lucas capítulo 4. O segundo costume da sinagoga é: se ali tem um mestre, um rabi, um pregador reconhecido pela sociedade, a ele é dada a oportunidade para ensinar. Nesse momento, Jesus está lá. Como um bom judeu, estudioso, mestre, ele está no ambiente da instrução bíblica. E agora, sendo judeu, precisa estar ali no dia de sábado. Sendo mestre, sabiam que ele teria algum tipo de instrução para dar aos que estavam ali presentes. Porém, vocês sabem, onde Jesus chegava, sempre uma multidão o acompanhava. Versículo de número 17 fala que o povo se regozijava. Que povo é esse? Jesus, por onde andava, atraía multidões. Pessoas afluíam para o ambiente ou para perto do ambiente. Ainda se tratando da sinagoga, era como uma extensão do templo. Nós, assembleanos, e aqui tem gente que veio das Assembleias de Deus, sabe do que eu estou dizendo. Nós temos o costume de ter a sede e as congregações. Não sei se é o mesmo sistema nessa igreja. Sim, sim. Então a sinagoga era como se fosse uma extensão do templo, uma congregação. Só que no templo se ofereciam sacrifícios e o espaço muito maior. Na sinagoga, se 10 homens se reúnem, o culto já poderia se iniciar. Só a partir da leitura, apenas leitura e explicação. Só que na sinagoga se imitava as leis levíticas. Quem tivesse defeitos físicos deveria ficar no espaço externo da sinagoga, não na parte interna. Era como se fosse a sacralidade do ambiente, a santificação do lugar. Pronto, já entendemos um pouco sobre a sinagoga, que foi criada durante o cativeiro. Quando o povo é levado de Jerusalém para o cativeiro, eles tiveram desejo de ter um espaço, um ambiente para cultuar, para aprender sobre Deus, para que as raízes de sua fé não se destruíssem. Então, no cativeiro se criou pequenos locais para que se houvessem reuniões de pessoas interessadas em resgatar, estudar, não abandonar a palavra de Deus. Agora, repito, haviam muitas, e Jesus está pregando em uma sinagoga. Logo, quando Jesus escolhe uma sinagoga para estar presente, e a ele é dada a oportunidade para falar, o texto diz no versículo 11: encontrava-se ali uma mulher encurvada. Perceba que eu disse, haviam várias. Jesus, o som está bom. Está incomodando os irmãos o som? Para mim está ótimo, muito obrigado. Se puder manter o retorno, eu agradeço. Haviam muitas. Jesus está pregando em uma, e lá está uma mulher encurvada. Essa mulher, há 18 anos, é encurvada não simplesmente por uma enfermidade comum. A Bíblia diz que um espírito mau, um espírito maligno, a mantinha encurvada. Se a sinagoga é um exemplo de uma congregação, pois era uma extensão do templo chamado sede, essa mulher escolheu a sinagoga em que Jesus estava. Ela poderia ir em qualquer outra sinagoga, mas naquele dia ela disse: eu vou naquela em que Jesus está. Tudo pode acontecer quando você está no mesmo ambiente em que Jesus está. E não é porque o ambiente é religioso que Jesus ali está.
Pois Apocalipse diz que existem sinagogas de Satanás. Se a sinagoga é um ambiente religioso, mas é de Satanás, é porque ali Cristo não é o centro. Ali Cristo não é glorificado. Pastor, como sei então, se pelo fato de eu estar num ambiente religioso, pensando que estou num ambiente onde Jesus está, eu não estou na sinagoga de Satanás? Diz o texto que Jesus ensinava. Onde a pregação verdadeira da palavra é priorizada, nessa sinagoga Jesus está. Onde se não é obrigado a fechar a Bíblia, ali Jesus está. Onde se é inspirado, instruído, meditarmos nas Escrituras, Cristo está, pois Ele nunca estará onde não há espaço para a sua palavra. Jesus ensinava. Eu já disse a alguns hereges da nossa geração: se você abrir a Bíblia na sua igreja, a porta dela fecha. Por quê? Porque acostumou o público que o segue só com profecias e promessas de bênçãos e milagres, mas sem nunca, e eu creio nos dons, tá? Não me estressa não. Só que a valorização das Escrituras não é permanente naquela igreja, é sinagoga de Satanás. Aquela mulher está na sinagoga onde Jesus está, pois nela Jesus prega. Logo se confirma que Jesus está ali porque houve transmissão, pregação da palavra de Deus. Agora, segundo lugar, onde Jesus está? Na sinagoga que Jesus se faz presente, existem pessoas necessitadas. E aqui eu faço duas observações. Por que eu digo que existem pessoas necessitadas? Pois a necessidade dela, a enfermidade dela, a opressão que lhe foi imposta, poderia ser usada como desculpa para não congregar. Há 18 anos encurvada, tem culto, e ela diz: minha dificuldade justifica minha ausência. Minha dificuldade faz com que eu não esteja presente na congregação. Só que mesmo encurvada, cara para o chão, só via seus pés e os pés dos outros, sem ver luz do sol nem das estrelas, ela veio para o culto. E ela não poderia entrar devido ao excesso de religiosidade que não expressava a graça. E lá está ela, no culto onde Jesus está. Sempre tem gente que necessita dele, sempre tem gente que o ama, sempre tem crente que olha acima das suas necessidades passageiras, reconhecendo que a necessidade maior é Cristo e a sua palavra. Tem gente que poderia estar aqui, mas não está. Tem gente que projeta como não está. E eu lhe digo algo: quem deixa de congregar sem motivo, um dia vai ter motivo para não congregar. Aquela mulher entendeu que seria importante estar naquele ambiente onde se tem palavra de Deus. A segunda observação é que onde Jesus está, tem pessoas necessitadas. E por que ela era necessitada? Porque um espírito mau, um demônio, a mantinha presa naquela enfermidade. Nem toda enfermidade é consequência de falta de zelo com a saúde própria. Nem toda enfermidade é simplesmente hereditária, de pai para filhos ou mães e avós. O diabo lança setas que chamamos-as de malignas. O diabo enferma as pessoas.
No Antigo Testamento, você tem o exemplo de Jó. Foi uma provação e Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha. Depois tocou em sua saúde. Ninguém entendia nada, nem o mesmo Jó. Agora o texto diz que um espírito de enfermidade há 18 anos a mantinha encurvada. Pessoas que servem a Deus podem ser atingidas por enfermidades lançadas por demônios? Podem. Cuidado ao pensar que o diabo não pode nos atingir. Nós estamos em um mundo caído e quebrado pelo pecado. Nós muitas vezes não vigiamos e pecamos também. Damos brecha para Satanás. Foi para a igreja que Paulo escreveu: não deis lugar, que é espaço e oportunidade, ao diabo. Pedro disse que ele anda bramindo como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quando ele lança enfermidades, contendas, guerras, você procura a origem e tem dificuldade de identificar. Psicólogo não ajuda, remédios não ajudam, conselheiros não ajudam. E o texto diz: ela não podia se levantar. Os demônios têm prazer em nos adoecer, têm prazer em tirar a nossa alegria, têm prazer em tirar a nossa paz. Eu não estou falando de possessão, eu estou falando de investida, eu estou falando de opressão. É algo externo. O diabo tocou no corpo daquela mulher, na coluna daquela mulher, e aos poucos ele foi encurvando-a. Agora eu lhe digo, e você há de convir comigo: o corpo abatido abate também a alma. Então ela não está simplesmente com o corpo prostrado, a alma dela, os sentimentos dela também, pela influência demoníaca, estava prostrada. Mas a Bíblia diz que Jesus estava lá. Esse é o exemplo de que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Por isso precisamos falar de Jesus, porque é esse nome que liberta os cativos. Eu vou ler um texto aqui só para quem lê Bíblia mesmo, que vai gostar. Lucas capítulo de número 4, onde Jesus está? Jesus estava numa sinagoga, e de repente o texto diz: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Versículo 16, ele está numa sinagoga. Quando ele entra no dia de sábado, como era costume de Jesus fazer, pois era judeu, se pôs em pé para fazer a leitura, e deram a ele o livro do profeta Isaías. Aí quando lhe dão o livro, ele abre. Quando ele abre, ele lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar boas novas, pregação. Ele me enviou para restaurar os quebrantados de coração. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Entenda, em Lucas 4, Jesus diz que sua missão era anunciar liberdade aos cativos. Em Lucas 13, em outro sábado, ele está na sinagoga agora, não para prometer liberdade, mas para gerar liberdade. Eu vou repetir porque eu gostei do aleluia e do glória. Ele não estava naquela sinagoga em Lucas 13 para prometer cura, ele estava lá para de fato curar. Eu estou lhe dizendo que Jesus está aqui hoje, não só para falar, mas ele vai fazer. Vai fazer. Você pode adorar porque crê nisso. Aleluia! Na sinagoga que Jesus está, tem pregação,
tem ensino, tem promessa, mas tem poder que liberta. Hoje Jesus vai curar a gente. Hoje Jesus vai libertar a gente. Ele não me daria essa palavra em vão. Aleluia. Jesus está pregando e a mulher encurvada está lá. Ela havia perdido todo o seu brilho natural. Não pode olhar e sentir olhando para cima o calor do sol. Não pode olhar para cima e se alegrar com o brilho das estrelas. O brilho típico da juventude cessou. Há 18 anos ela vai sendo encurvada. Há 18 anos olhando para baixo. Agora pense comigo, as pessoas aconselhando aquela mulher, porque sempre tem os conselheiros. Sempre tem os conselhos daqueles que pensam que são aconselhadores, mas na verdade são atormentadores, porque nunca sofreram na vida. Não tem vivência, não tem experiência, mas tem um pouquinho de seguidor no Instagram, é influencer. Vai buscar dom de profecia, vai buscar o dom da palavra, vai se encher do Espírito. Quem sabe Jesus tem dom de mestre para você. Quem sabe ele tem dom do apostolado, quem sabe ele tem dom do evangelista. Tantos dons maravilhosos. Eu não estou dizendo que eu sou contra vocês sem influência, mas o que eu estou dizendo é que sem sabedoria, sem maturidade, sem vivência, sem dor, sem sofrimento, você não está apto a aconselhar ninguém. Agora imagine a família dela aconselhando ela. Você não está vendo que você está com o ombro torto? Não, maninha. Você não está vendo que você está andando torta? Não, menina. Anda direito. Arruma essa coluna. Anda direito. Olha como é que você está. Sua voz não é assim. Suas expressões não são assim. E as pessoas vão aconselhando sem antes orar. Sem antes se colocar no lugar. Só que o texto diz, ela não podia se endireitar. Ela não podia. Então isso significa dizer, quem sabe, ela se esforçava. Segundo, o espírito maligno lançava um peso espiritual sobre suas costas, e coisas espirituais só se resolvem no mundo espiritual. Então as pessoas poderiam tentar aconselhá-la, mas ela não podia acatar esse tipo de conselho, pois era impossível para ela escutar até quem queria o seu bem. Porém, se esse tipo de gente que quer dar pitaco, conselho sobre tudo, buscasse sabedoria de Deus, se calaria mais, falaria menos, e quem menos fala terá menos do que se arrepender. Bons conselhos são sempre válidos, mas para cada necessidade existe um tipo de solução, e para cada tipo de solução é necessário ter sabedoria para apresentar tal solução. Provérbios 25:20: entoar canções para o coração aflito é como jogar vinagre sobre uma ferida. Ou seja, você pode piorar a situação, você pode gerar mais dor. Eu já preguei em algumas igrejas cuja estratégia, já passei para o meu pastor, onde sou co-pastor em Goiânia. Eu disse, olha, igrejas grandes e influentes onde eu preguei, as pessoas anotam os nomes de quem elas querem evangelizar ou de quem elas lembram, e oram por aquela pessoa 1, 2, 3, 6 meses. 6 meses após, a igreja está cada um orando por sua lista e um orando pelo outro. Se faz um culto evangelístico e se convida aquela pessoa para trazê-la a Cristo. Por quê? Porque ímpio é defunto espiritual. Aí tu chega para o ímpio, bora para a igreja, bora para Jesus. Se ele não quiser ou ela não quiser te maltratar, vai dizer, deixa para a próxima, e essa próxima vai ficar para a próxima toda vez que tu falar. Agora põe o joelho no chão, irmão. Se tu já falou demais com aquela pessoa, agora muda a estratégia, fala daquela pessoa para Jesus. Não há coração de pedra que Jesus não quebre. Então às vezes muda a estratégia, em vez de ser o pregador, o aconselhador, seja o intercessor.
Até porque, irmão, quando você canta, você se torna semelhante a anjo. Quando você prega, você se torna semelhante a apóstolo. Só que Jesus não está cantando nem pregando no céu. Jesus está intercedendo. Quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus. Ele quebra as cadeias quando a gente prefere orar uns pelos outros. Ontem eu vi uma postagem assim de um pastor. Claro que nos comentários as pessoas vão xingar, mas eu achei válido os comentários. Ele disse: já falou de mim hoje? Acredito que sim. Agora, depois que você já falou de mim, ore por mim, para eu ser bom como tu. Da glória. Onde ela está? Onde Jesus está? Como? Encurvada. Por quem? Por um espírito maligno. Há quanto tempo? Há 18 anos. E ela do lado de fora, no ambiente das mulheres, e Jesus aqui dentro pregando. Me ajuda, Jesus aqui dentro? De repente Jesus para de pregar. E eu disse que Jesus não só prega, Jesus também faz. Quando ele acaba de pregar, ele olha para frente e diz: mulher, você. Agora você imagina a multidão. Eu? Não. Eu? Não. Ela? Não. E o espaço vai abrindo. O espaço vai abrindo e todo mundo vai olhando para o lado de fora. Só tem uma pessoa que Jesus está apontando. E ela fica assim. Aí Jesus diz: é você. Eu? Vem. Ele continua na posição de pregador e ela continua encurvada ouvindo a palavra. E ele diz: vem cá. Lá vem ela, toda torta. E todo mundo olhando, e a bichinha toda torta. E ela está vindo, torta, mas está vindo. Encurvada, mas está vindo. Envergonhada, mas está vindo. Agora imagine o capeta dizendo: vai não. Se ela estivesse possessa, ele não falaria com ela, porque sempre Jesus falava ao espírito. Só que agora ela só é uma mulher aflita. O diabo não lhe roubou a consciência. E Jesus diz: vem cá. Lá vem ela, toda torta. Aí quando ela chega, a primeira coisa que Jesus diz para ela é: mulher, tu estás livre. A resposta é demônio. Responde: quem a mantinha presa? Fala o demônio. Quem a mantinha presa? Quando Jesus a chama, a primeira palavra é: mulher, você está livre. Essa primeira palavra é um decreto para os demônios, é um decreto para Satanás. Você não mais prende ela, você não mais a mantém assim. Mulher, você está livre. Agora entenda, Jesus pregou e todo mundo escutou, amém? Só que agora ele fala diretamente com ela: você está livre dessa tua enfermidade. Irmão, é maravilhoso quando o pregador está lendo o texto e você diz: que texto lindo. É maravilhoso quando o pregador faz a introdução contextual e você diz: que legal, não sabia disso, olha, interessante. É maravilhoso quando o pregador apresenta o tema ou os pontos da mensagem. A sinagoga onde Jesus está, ele prega, tem gente necessitada, apesar de suas dificuldades. Olha que legal. Mas tem um momento da palavra que você sente Jesus falando aqui, ó: é com você. Sou eu e você. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se é só comigo. É só comigo que isso acontece? Ou tem um momento na pregação que ela chama seu nome e você diz: amiga, mano, eu não sei se é pra tu, mas o negócio aqui tá estreitão, tá ardendo, tá queimando. É comigo. Então é assim que é a palavra. Eu vou dar um exemplo. João 3,16, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bora lá? Deus amou o quê? O mundo. Esse versículo te alegra? Olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí você diz: então ele me amou, porque eu estou no mundo das pessoas. O mundo aqui é a humanidade. Eu estou no mundo de pessoas. Então que amor é esse maravilhoso? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Isso é o amor de Deus. Olha que coisa linda. Isso é João 3. Mas quando você chega em João 11, está escrito assim: e Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. João chama os amados pelo nome.
É assim que está acontecendo aqui em Lucas 13. Primeiro Jesus prega, todo mundo escuta, aí ele faz: vem cá, mulher, e ela vem toda encurvada, e ele diz: mulher, você está livre. Não apenas ela está recebendo a palavra, mas o mundo espiritual está recebendo uma ordem daquele que veio para desfazer as obras de Satanás. Só que é o seguinte, tem como projetar para mim o versículo 13, por favor? Tem, né? Tá bom, já tá, lá. Olha lá, ó. Versículo 12, volta 1. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. E impondo-lhe, deixa eu ver como é que está aqui o 13. Oxi. E impôs as mãos sobre ela. Você pode ler isso no 3? 1, 2, 3. E impôs as mãos sobre ela. Ei, eu falei isso, impôs a mão sobre ela. Desobedece não, ficou feio. E impôs as mãos sobre ela. Você nunca viu Jesus colocar a mão sobre ninguém para expulsar demônio? Todos que estavam possessos, Jesus apenas expulsava falando. Porque para expulsar demônio não precisa tocar. Só que por que Jesus tocou nela? Porque ela não estava possessa. Ela tinha uma enfermidade em suas costas. E agora Jesus vai tocá-la. Jesus vai mostrar proximidade. Jesus vai mostrar a leveza de sua mão para tirar o peso que o espírito maligno sobre ela colocava. Minha alma está empolgada. Aí Jesus chega e impôs as mãos sobre ela. Logo, olha lá. E quando ele impôs as mãos sobre ela, logo, e impôs as mãos sobre ela, chega, eu só falei logo. De novo. Impôs as mãos sobre ela, isso, só as irmãs, é sério. Já que eu estou pregando uma mensagem aqui sobre mulher, e eu estou inteligente hoje, que perder o público feminino, a gente se perde na mensagem. Não pode perder o público feminino. Jesus impôs as mãos sobre ela, logo, valeu, agora toda a igreja impôs as mãos, logo. Por que Lucas diz logo? Por que ele diz imediatamente? Por que ele diz na mesma hora? Se prepara para dar um glória lindo. Porque Lucas está constatando a ação de Satanás com a ação de Jesus. Já tem gente com a mão levantada. Outros estão, fala logo que eu quero captar esse negócio. Então eu vou explicar. O que Lucas está dizendo é: há 18 anos o diabo foi encurvando ela. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18. Aí vem Jesus e só toca. Era Jesus dizendo: o que você demorou 18 anos, aleluia, o que você demorou 18 anos para fazer, eu desfaço com um toque. Eu desfaço com um toque. Aleluia. Então, pelo amor de Deus, vem comigo, fica comigo na palavra. Jesus falou com demônios, diga sim. Fala sim. Ele falou lá em Gadara, ele falou com o capeta em Mateus 4. Então responde: Jesus falou com o diabo? Sim. Atos 16, a mulher cheia de capeta, e Paulo falou com o espírito maligno, sai dela. Então Paulo falou com o espírito maligno? Sim. Então, se Jesus falou e Paulo falou, eu também quero falar aos demônios que estão oprimindo servas e servas de Deus. Eu também quero falar aos demônios que estão oprimindo famílias dos servos de Deus. Construa suas marmoras, ó demônio dos infernos. Lance suas fundações bem profundas. Pode trazer suas camadas de granito ao ponto de ninguém poder se movimentar. Na hora certa, Jesus chega e arrebenta. Jesus chega e quebra. Jesus chega e liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar completa, verdadeiramente
crentes sereis. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, um toque de paz. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Eu sinto de Deus de fazer algo. Se você tiver liberdade, se você tiver liberdade, toque em alguém e diga: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Suas mãos estão sendo as mãos de Jesus de novo. Recebe a cura. Seja livre, moça. Seja livre, rapaz. Seja livre, casal. Seja livre, família. Aleluia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Aleluia. 1 João 2,13. Paz eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Eu estou falando que eu sinto a presença de Jesus que liberta nessa palavra. E logo se endireitou. Eu vou ler até o tom e tu continua o texto. E logo se endireitou. Meu corpo está encurvado, mas ainda tem glória a Deus aqui dentro. Aquele glória a Deus estava entalado. Aquele glória a Deus estava depositado dentro dela. E quando Jesus a cura, ela glorifica. Ela glorifica. Se prepara, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não está aqui fisicamente, mas na pessoa bendita do Espírito Santo, que não se limita a espaço físico, Ele está. E glorificava a Deus. Ó, enquanto a mulher estava encurvada, ninguém fez nada. Enquanto o demônio a oprimia, ninguém fez nada. Mas quando ela se levanta, glorificava a Deus. É glorificava, não é amém, aleluia, tchau. Não, é glorificava. Ela não está nem aí para os críticos, ela quer adorar. E enquanto ela glorificava, ela gerou barulho na sinagoga, irmão. Aí os gelados, ó, 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Meu Deus do céu. Eu não vou nem explicar porque Jesus explica. Jesus curava no? Que era o dia do? Quer dizer que ele pode descansar, a mulher não. E o verdadeiro descanso estava lá, que é o nosso descanso hoje, que é numa pessoa. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Aí o cara se indignou: eu sou o líder nessa sinagoga, ele é só um pregador, quem manda aqui sou eu, o chefe aqui sou eu. Aí ele vai dar uma indireta, porque uma mulher foi curada, uma mulher foi curada, umazinha. Uma mulher estava fazendo barulho.
Olha o que é uma mulher feliz, levantada por Deus. De repente o cara se indigna e diz: 6 dias há para vocês trabalharem. Nesses dias venham para ser descurados. Já que ele atacou a mulher, Jesus é tão maravilhoso que ele não só nos cura, ele nos defende. Quer ver? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: hipócrita. Por que hipócrita? Porque ele está dizendo: você está falando para os outros que tu quer falar para ela. Hipócrita, no sábado você não desprende, não liberta, não livra, não desamarra, não tira a corda, não tira a corrente do seu boi ou do jumento e não o leva para beber água. Duas coisas Jesus está dizendo. Primeiro, o diabo tratou essa mulher como um animal. Mas eu a tratei. Daqui a pouco eu falo. O diabo a tratou como um animal. Segunda coisa que Jesus está falando é: para vocês, o animal vale mais do que ela. Porque você solta o boi e solta o jumento, mas não corou por ela, nem colocou ela para dentro. Olha a conclusão de Jesus, olha a conclusão de Jesus. Se tu pode libertar boi e jumento, logo eu posso libertar ela. Não convinha soltar desta prisão. Não convinha, não seria necessário eu libertá-la, porque ela é filha de... Então para vocês, ela vale menos do que bicho. Mas para mim, ela é filha. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ela tem fé. Ela herdou a fé. A questão é que em Gênesis 15, o Senhor disse assim para Abraão: olha para o céu. E agora, Senhor, conta as estrelas. E ela é filha de Abraão. E há 18 anos não podia olhar as estrelas. Há 18 anos ela só via seus pés, não olhava no rosto de ninguém. Só que agora, quando ela é curada, o primeiro rosto que ela vê é a face daquele que no dia do arrebatamento, aleluia, será o rosto mais lindo que veremos. Ela é filha de Abraão, que Satanás a mantinha presa. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Os demônios não permitirão afligindo sua família. Não continuarão te mantendo nos vícios. Não te prenderão em suas fraquezas e pecados. E essa enfermidade vai sair do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Jesus permite, testa a sua fé, prova a sua fé. Mas hoje Ele não permite apenas, Ele decreta libertação. Ele decreta cura, liberta. Aleluia, aleluia. Quando Jesus disse isso, seus inimigos ficaram envergonhados, no versículo 17. Mas o povo se regozijava. Jesus gerou uma divisão. Deixou gente furiosa que não sabe o que é sofrer. Mas Jesus era homem de dores.
Nem todos vão se alegrar com sua vitória, nem todos vão se alegrar com sua libertação. Mas tem um público que vai dizer: eu sei de onde veio sua cura. Eu já vivi, eu já experimentei, e Deus fez na sua o que fez na minha. Alguém vai dar glória a Deus com você.